E aí, bem-vindos a mais um episódio de Um Bocó jogando Minecraft. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu tava pensando em ler uma história já há um certo tempo que parece meio cativante. É uma história de terror, então se você não gosta desse conteúdo, acho melhor você não assistir esse vídeo. E se você tá aqui realmente querendo me ver zerando Minecraft, você não vai perder muita coisa, já que eu passo a maior parte do tempo minerando, sabe? É uma história meio longa, então acho que o episódio vai ficar meio longo também, ainda mais se eu for comentar por cima. A história que eu vou ler vai ser: não jogue o jogo, você consegue se esconder se ele aparecer no seu telefone. É uma história de terror que eu tava já pra ler há muito tempo. Eu acho difícil de sentir medo com historinhas textuais, mas vou dar uma chance pra essa aqui. Esse vídeo vai ser mais pra você ouvir de fundo enquanto você tá fazendo alguma outra coisa, ou você me ver jogando Minecraft aí. Enfim, você não vai encontrá-lo na Google Play ou no App Store. Não há nada sobre o jogo em nenhum site público, além dessa postagem de advertência. Não importa se você é uma pessoa boa ou má, ele escolhe alvos indiscriminadamente. O ponto é que você não pode evitar o jogo. Ninguém pode. Eu achei essa parte um pouco paia, né? Porque ela fez todo mundo que tava lendo perder o jogo automaticamente. Mas ok. Você pode ouvir um toque reverberante no seu celular. Um sino da morte do inferno. E então uma janela incongruente pode aparecer. Você pode se esconder? Dê duas opções, sim e não. Quando a janela apareceu pela primeira vez na tela do meu telefone, fiquei atônito. Sempre presumi que os smartphones eram mais seguros contra a ameaça de vírus do que os computadores. Especialmente um iPhone, novinho em folha. A Apple não é suposta ser superior à Microsoft em termos de segurança? Eu não sei, não entendo muito. Boa tentativa, eu falei. Mas antes de tomar uma decisão precipitada e acabar infectando meu telefone com algo desagradável, decidi fazer algumas pesquisas. Não sou exatamente um especialista em computadores, mas não confiava nem na opção sim e nem na não. Não queria mexer na janela de forma alguma, realmente. Se aparece do nada, não tem muito o que fazer, né? Tipo, ou você foi hackeado, ou tem algum vírus aí, dependendo do site que você anda entrando, né? Não havia nada sobre aquela janela pop-up, você pode se esconder online. Nem percebi que era um jogo até que um usuário do Reddit, que não vou nomear, me indicou um servidor de Discord para discutir assuntos sobrenaturais. Tá, ele tá postando no Reddit sobre algo que ele viu no Reddit. Havia uma categoria inteira dedicada ao novo jogo bizarro que havia aparecido nos telefones das pessoas. Clicar em sim, aparentemente inicia um jogo de esconde-esconde de origem desconhecida. Rolei pelas muitas mensagens do Discord, removi os nomes dos usuários. Usuário 1. Ah tá, ele tá dizendo que ele removeu pra, pra esconder a identidade das pessoas, né? Usuário 1. Alguém pode me ajudar? Ninguém parece saber nada sobre esse jogo. Meu amigo jogou sem parar por uma semana e então ele desapareceu. Isso foi há 2 semanas. Há buscas diárias, mas não acho que vão encontrá-los. Ele disse que não era realmente um jogo. Ele disse que viu um rosto do lado de fora da janela. Usuário 2. Você tem que selecionar não. Usuário 3. Destrui meu telefone depois de ler essas mensagens. Não vi ou ouvi nada de incomum. Usuário 4. Selecionei não, mas continuo ouvindo rangidos. E não acho que seja na minha cabeça. Ixi. Usuário 6. Ele colocou o usuário 6 antes do 5. Apenas deixe a janela pop-up aberta, pessoal. Você não precisa selecionar nada. Usuário 5. O quê? Pelo resto da minha vida? E se algo a derrubar acidentalmente? Usuário 3. Destrua seu telefone. Como eu disse, funcionou pra mim. Usuário 6. Até que apareça no seu próximo telefone. Usuário 5. E se eu apenas desligar meu telefone? Isso parece um pouco menos dramático do que destruí-lo. Usuário 3. Seu funeral. Ponto final. Os caras parecem meio extremo por aqui, né? Mas beleza.
Quanto mais eu lia, mais ansioso eu ficava. Eu esperava que a janela pop-up fosse um vírus, mas todos estavam contando histórias de fantasmas. Pare de ser um bebê supersticioso, eu disse pra mim mesmo. O desaparecimento daquele cara não tinha nada a ver com o jogo que ele estava jogando. Eventualmente, depois de um fim de semana de contemplação horrorizada, optei pela ideia do usuário 5 de desligar meu telefone. Na verdade, fui um passo além e restaurei meu telefone às configurações de fábricas. O cara formatou o celular dele pra sumir com o pop-up. Se for vírus, pode ser que funcione, mas se ele tiver infectado o HD, eu acho que não tem muito o que fazer, sabe? Mas enfim. Encontrei meus amigos, Corey e Tanya, em um parque local na tarde da segunda-feira. Eu planejava contar a eles sobre minha experiência, mas eles me contaram antes. Por que você não atendeu seu telefone no fim de semana todo, Lee? Corey me perguntou. Então, o cara que a gente tá vendo o ponto de vista é o Lee. Nota mental. Estávamos preocupados com você, cara. Queríamos sair no domingo. Eu não estava a fim de ser o terceiro da roda. Algum de nós tem que trabalhar às segunda-feiras, respondi. Ei, eu trabalho, Corey protestou. De um roupão de banho no seu quarto, Tanya sorriu. É home office, né? Vocês dois estão apenas com inveja que eu posso navegar no Reddit e jogar sem olhar atento do meu empregador, disse Corey. Falando em jogos, Lee, você já jogou Você Pode Se Esconder? Meu coração desabou. Eu senti como se as palavras de Corey fossem blocos de concreto, arrastando meu corpo pelo chão. Ele está obcecado, Tanya suspirou. Ele está jogando todos os dias desde terça-feira. Mas como que joga isso, cara? Tipo, você aperta assim, daí vem um cara te procurar, um cara aleatório? Eu não entendi até agora. Ele acabou de aparecer no meu telefone, então pensei, por que diabos não? Corey riu. Tanya achou que devia ser um vírus, mas é só um jogo legal de realidade aumentada. Ixi. Corey jogou seu telefone na mesa de piquenique de madeira. Já estava aberto em uma janela do jogo. Um mapa da área ao nosso redor. Um pequeno marcador verde indicava a localização do Corey no parque, e havia um pequeno marcador vermelho se movendo pelas entradas próximas. Eita. Uma vez por dia, das 2 às 4 da tarde, o jogo acontece. Eu tenho que me esconder, ele rastreia minha localização no mundo real, então eu tenho que continuar me movendo. Eu queria atrasar a vinda ao parque, mas não acho que o caçador vermelho vai me encontrar aqui. Além disso, são 10 para as 4. Quase consegui, disse Corey. O que é o marcador vermelho que está te procurando? Perguntei, tremendo. Eu também ficaria meio nervoso, né, de ver essa situação. O bicho papão, Corey sussurrou. Ah, o bicho papão. Ele riu e Tânia deu um tapinha no braço dele. Você sabe que tipo de conversa, esse tipo de conversa deixou Lee apavorado, Tânia respondeu. Corey deu de ombros e os dois se envolveram em um tópico de conversa diferente. Eles estavam comendo seus sanduíches, conversando entre bocados, mas eu não estava comendo. Não conseguia tirar os olhos do telefone de Corey na mesa. O marcador vermelho estava circulando o parque, procurando por ele. Não conseguia parar de pensar naquelas pessoas no servidor de Discord que tinham falado tão solenemente sobre o jogo supostamente mortal. De repente, um marcador estava no parque. Corey estava errado. Ele o havia encontrado. Me preparei para algo terrível acontecer. Me preparei para meu amigo ser pego. E isso é tudo, Corey disse pegando seu telefone. 4 horas, mais uma vez venci o jogo. Ele chegou perto dessa vez, no entanto. Droga. A apenas 100 jardas de distância. Ah, 100 jardas, cara? Tinha que ter alguma coisa que diz que os caras são americanos, né? Ah, ele estava a 100 sanduíches de mim aqui, estava sem McDonald's de distância de mim. No mapa do jogo, o parque era um pedaço verde sem características. Eu podia ver o marcador verde de Corey, mal se destacando na grama. E podia ver o marcador vermelho a nordeste da nossa localização. A caixa de vitória dizia: você evitou o rangido por 121 jardas. Você pode se esconder. Tanya gemeu e resmungou sobre o vício em jogos de Corey. Os dois retomaram sua conversa. Eu estava prestes a mergulhar de volta na realidade, tirando o jogo bobo da minha cabeça para sempre. Mas um barulho repentino me aterrorizou. Um rangido.
Assim? Não sei. Meus olhos dispararam da mesa. Nem Tânia nem Corey pareciam notar o barulho assustador. E não consigo explicar, tão perto quanto o som parecia. Meus olhos foram atraídos para uma árvore solitária, a pouco mais de 100 jardas de distância. Talvez não exatamente onde o marcador vermelho havia aparecido na tela de Corey, mas perto o suficiente. Espiando atrás da casca estava um rosto assustador. A coisa que estava olhando para nós três não era humana. Era tão baixo quanto uma criança pequena. Sua cabeça, se é que tinha uma cabeça, estava usando uma máscara de borracha cor de pêssego. Quase o tom de pele humana, mas não exatamente. E seu sorriso enjoativo me queimou os olhos até a alma. Com um segundo rangido ressoante, o rosto de pesadelo se encaixou atrás da casca, desaparecendo de vista. Terra para ali, disse Tânia rindo. Você parece que viu um fantasma. Sim, ele viu. Acho que alguém está realmente te procurando, Corey. Sussurrei, apontando o dedo trêmulo para a árvore. Não acho que você deva jogar esse jogo mais. Sua fasmofobia realmente estraga meu astral às vezes, Lee. Corey suspirou. Não tem bicho-papão me seguindo. Tenho uma propensão a tremer com visões de sons do dia a dia. Na minha mente, sempre há um fantasma ou um monstro na esquina. Desde que meus pais morreram, tem sido assim. Caralho, o maluco meteu um trauma dumping aqui do nada. Mas eu sabia, sem sombra de dúvida, que não tinha imaginado o que via atrás da árvore. Infelizmente, minha fasmofobia, medo de fantasmas e do sobrenatural, torna muito difícil para qualquer um acreditar em mim quando sou assustado por algo. Corey e Tânia me disseram para relaxar e descansar bastante. No dia seguinte, os dois me mandaram mensagens, incessantemente no WhatsApp. Eu ainda estava atordoado pela coisa aterrorizante que via atrás da árvore. Fixado por pensamentos terríveis, o dia de trabalho passou voando. Comecei a acreditar que talvez eu tivesse ficado doente. Talvez tivesse sofrido um surto psicótico. Não é assim. Por volta das 6:30 da tarde, na minha volta para casa do trabalho, Tânia me ligou. Atendi pelo painel do meu carro. Estou dirigindo agora, Tânia, disse, o que parei de falar quando ouvi minha amiga chorando do outro lado do telefone. Está na casa, ela sussurrou. O jogo começou a ser jogado. É mais tarde do que o normal. Reduz a velocidade, respondi. O que está acontecendo? Deve ser tipo assim, vai devagar, tá ligado? Acho que o tradutor colocou como reduz a velocidade. O jogo começou às 6. Tânia explicou com lágrimas nos olhos em um sussurro frágil. Acho que você estava certo, Lee. Acho que alguém está realmente nos procurando. Vimos um rosto horrível na janela. E então houve rangidos na casa. Estamos escondidos no sótão. Corey puxou a porta para cima. Então não achamos que... Você chamou a polícia? Interrompi, com o coração batendo forte. Eles estão a caminho, disse Tânia. 15 minutos, se pudermos. O quê? Lee? Não, me sinto mais seguro com alguém do outro lado. Ok. Corey quer que eu desligue. Ele quer que fiquemos quietos. Ok, eu entendo, respondi trêmulo. Só certifique-se que... Não. Tânia soluçou. Eita pega. Não precisei perguntar o que havia assustado. Eu também ouvi. Um rangido no sótão. Parecia tão claro e, mais uma vez, tão perto. Tão assustadoramente perto que torci o pescoço para ter certeza de que o demônio de borracha não estava no banco de trás do meu carro. Não estava. Que bom, né, mano? Também não faria sentido ele estar, né? Naquele momento eu decidi não ir para casa. Desviei para a casa do Corey. Uma viagem de 8 minutos. Quase tão rápido quanto a polícia. Como ele entrou aqui? Tânia sussurrou. Nem vi a porta abrir. Não é um ele, Corey zombou, embora falasse com voz trêmula. Ele é só uma criança. E ele precisa sair da nossa... Oh. O que diabos é isso? Tânia gritou. Por favor. Corey começou a implorar. Eles ainda estão no telefone? Os gritos das minhas duas amigas eram ensurdecedores. Ah, Corey é uma menina. Eu estava tão fixado em chegar... Ou será que traduziu... Calma aí.
Será que eu traduzi errado? É o grito dos meus dois amigos? Deixa eu ver como é que tá em inglês. My two friends. Eu acho que Corey é um homem, tá? Enfim, o grito dos meus dois amigos eram ensurdecedores. Eu estava tão fixado em chegar a casa que não desliguei a chamada. Ah, tá, então eles ainda estavam no celular. Foi só quando entrei na entrada de Corey, poucos minutos antes da polícia, que percebi que tinha estado ouvindo sons de esguicho, estalo e, mais assustadoramente, rangido. Amigão. Arrombei a porta da frente e corri para o sótão. Esperava encontrar uma cena de mutilação doentia, mas o espaço estava vazio. Corey e Tanya tinham sumido. A polícia tinha perguntas para mim, é claro, mas meu álibi era prova de balas. A ligação para o 999 foi feita antes mesmo de eu sair do escritório, e as imagens das câmeras de trânsito corroboraram o fato de que eu estava na estrada enquanto o intruso aterrorizava Corey e Tanya. 999? 999 é polícia em qual país? Pessoas desaparecidas. Esse é o veredito. Não entendo o que o jogo quer. Não sei para onde as pessoas desaparecidas vão. Tudo o que sei é que redefinir meu telefone não foi o suficiente. Na minha volta para casa, depois de uma longa noite de lágrimas e interrogatório da polícia, juro que vi um vislumbre de uma máscara cor de pêssego espiando atrás de uma caixa de correio. E então, como para confirmar aquele pensamento ameaçador, havia uma notificação no meu telefone. Aquele toque inconfundível do inferno. A mensagem exibida no painel do meu carro. Você pode se esconder? Sim ou não. Gemi de horror. E foi isso que me condenou. Meu carro usa reconhecimento de voz e de alguma forma registrou minha reação vocal aterrorizada como uma resposta. Você selecionou não. Talvez eu tenha escolhido a opção mais segura das duas. Sei que muitos dos usuários de Discord sugeriram não, mas não consigo parar de pensar no que li naquele servidor. Selecionei não, mas continuo ouvindo rangidos. Ainda não ouvi nada, e o jogo não começou a ser jogado. Mas Corey não parecia ouvir o rangido quando estava jogando. Talvez, como ele, eu tenha apenas perdido. Estou aterrorizado com o rangido. Estou aterrorizado com para onde ele pode me levar. E esse é o fim da história. Cara, foi uma historinha legal até de ler. Né? Ela é realmente bem escritinha, assim. Mas não me pareceu muito assustadora, sabe? Tipo, eu não sei se é porque aqui em casa não tem muito dessa parada de rangido, né? Só as portas, mas as portas, pô, é só passar um desengripante ali, né? Um WD-40 que para. Mas, pô, é interessante, tá ligado? Eu sempre gosto dessas coisas assim, que envolvem o sobrenatural. Tipo, é um jogo que o cara invade o celular dele e ele consegue te rastrear a qualquer momento. Acho que é por isso até que o bicho talvez tenha achado o Corey e a Tanya em cima do sótão, né? Ele consegue rastrear onde as pessoas estão. E, pô, quem que é o idiota que vai clicar assim num bagulho desse? Pô, o cara tava pedindo, né, pra alguma coisa acontecer. Ainda mais, tipo, ele sabendo o que acontece, né? Ele sabendo que vai seguir ele e que ele sabe da localização. E, pô, parece que o cara nunca tentou olhar, né? Nunca tentou olhar pra onde tava o ponto vermelho ali pra descobrir o que que era. Mas enfim, uma historinha bem legal. Eu vou trazer mais, cara. Eu acho que eu vou ler bastante história do Reddit. Eu ouvi essa ideia em um canal na gringa que eu tava vendo, o Baby Jamie, que ele lê bastante histórias do Reddit assim, enquanto ele vai jogando Minecraft de fundo. Eu achei uma ideia bem interessante. Se você gostou, deixa seu like aí. Eu acho que talvez amanhã, ou talvez eu faça uma vez por semana, lendo uma história assim de terror do Reddit. Talvez eu veja alguma coisa de Eu Sou o Babaca, né? Amanhã e nos próximos dias.
Reddit tem bastante história legal. Vou dar uma filtrada aqui. Tô começando a usar ele agora, e é por isso que essa história ficou um pouco na minha cabeça, porque como eu gosto de terror e eu vi bastante gente falando bem sobre essa história, eu achei interessante de trazer. Eu não achei, né, tipo, das mais assustadoras, mas foi realmente uma história bastante interessante que me prendeu do início ao fim, né? Se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal e tamo junto. Ah, e só pra deixar claro, tá, eu tô parando aqui meio que do nada o vídeo, mas aqui realmente aqui no mundo aqui do Minecraft eu não sei muito o que fazer quando eu chego nessas partes de, de minas escavadas assim, sabe? Que o pessoal deixa assim nos trilhos e tal, eu não sei muito o que fazer aqui. Então, eu só fiquei perambulando de um lado pro outro, tentando achar alguma coisa. Eu não achei nem algum um minecart com um baú, tá? Então, é igual eu falei, cara, eu não sei, eu não sou o melhor jogador que tem desse jogo. E eu também não vou fazer muitas escolhas boas, mas não se preocupa, tá? Se você ficou preocupado com o que vai acontecer aqui, é só eu perambulando. Talvez até corte essa parte no próximo vídeo.